Qual é a dimensão que tem a probabilidade, a densidade de probabilidade no problema da interferência por dupla fenda? Que dimensão tem essa quantidade que eu acabo de definir? Inverso de comprimento, porque a probabilidade tem que ser adimensional e a probabilidade é calculada multiplicando-se a densidade de probabilidade por um comprimento, ΔX. Para que esse produto seja adimensional, é necessário que a densidade de probabilidade tenha a dimensão de inverso de comprimento. Tá certo? Vamos fazer um exemplo de cálculo com essas ideias. O exemplo se refere exatamente à situação que eu descrevi naquele diagrama do lado direito do quadro. E é o seguinte, eu fui contar quantos fótons tem dentro de uma daquelas áreas. E resultou uma quantidade de 6.000 fótons. Vamos chamar assim, N em ΔX, tá? E eu sei que a quantidade de fótons que foram lançados sobre esse anteparo é 600.000. E eu sei também que a largura da faixa que eu estou examinando é de 1 milímetro. Com esses elementos numéricos, eu quero que você determine qual é a frequência relativa de eu encontrar um fóton na faixa que eu estou examinando. Primeira pergunta. O que é a frequência relativa? É a contagem que eu fiz dentro daquela faixa dividido pelo total de fótons. Então a frequência relativa é esse número dividido por esse. Quanto dá? 10 a menos 2, essa é a frequência relativa, né? 0,01 ou 1%. Tá bom. Essa é a minha melhor previsão para a probabilidade de encontrar o fóton naquela região, né? Eu não tenho como fazer N grande ir para infinito, eu sei que a probabilidade é o limite dessa frequência relativa quando N vai para infinito. Então, para N finito, a frequência relativa é uma previsão, uma aproximação para a probabilidade. Bom, e qual é a densidade de probabilidade associada a essa medida? Nós determinamos que a probabilidade é... Onde é que está nessa expressão aqui a densidade de probabilidade? Porque a densidade de probabilidade é aquilo que multiplicado pela largura me dá a probabilidade. Então, a densidade de probabilidade é isso aqui tudo. É aquilo que multiplicado pela largura dá como resultado a probabilidade. E agora? Você tem a probabilidade. Eu perguntei qual é a densidade de probabilidade. Divide outra vez. A densidade, meus caros, é sempre a quantidade dividido pelo comprimento, não é isso? Quando eu tinha massa, densidade era massa dividida por comprimento. Quando eu estou falando de densidade de probabilidade, isso vai ser a probabilidade dividida por um comprimento. Então, a densidade de probabilidade vai ser a probabilidade dividida por ΔX. E isso vai dar quanto? Eu uso o próprio milímetro. 10 a menos 2 dividido por 1 dá 10 a menos 2. Em unidades, milímetro a menos 1. Já tínhamos esclarecido que a unidade da densidade de probabilidade é comprimento a menos 1, né? Está aí, 10 a menos 2 milímetros a menos 1. Tá certo? É 1% por milímetro. Está vendo? 1% por milímetro. Veja agora como faz sentido isso, né? Nós tínhamos visto que a probabilidade era de 1%. A densidade é 1% por milímetro. Se ao invés de ter uma faixa de 1 milímetro, eu tiver uma faixa de 2 milímetros, qual você acha que vai ser a probabilidade? Eu alarguei a faixa, dupliquei a largura da faixa. 2%. Por quê? Porque a probabilidade é a densidade multiplicada pela largura da faixa. A densidade continua sendo os 10 a menos 2 e eu multipliquei a faixa por 2. Né? Então eu tenho uma probabilidade 2 vezes maior. Muito bem, isso tudo serviu para eu fazer a identificação, então, entre aquelas grandezas que vão caracterizar o caráter corpuscular da radiação com as grandezas que estão associadas a seu comportamento ondulatório.
Eu comecei a sessão de hoje dizendo que a expectativa de de Broglie foi confirmada pela experiência de Davidson-Germer. Portanto, a gente está no momento à procura de uma caracterização das ondas de matéria, ou da função de onda que vai descrever a matéria. A gente quer que essa função de onda tenha as mesmas características que tem a função de onda que descreve a radiação eletromagnética. E, em particular, eu quero que a conexão entre ela e a probabilidade, ou a densidade de probabilidade, seja similar a esta. Veja que similar significa dizer a densidade de probabilidade é proporcional à intensidade, que por sua vez é proporcional ao quadrado da função de onda. Aqui eu uso os termos proporcionalidade porque a gente sabe que a intensidade tem um epsilon zero na frente, enfim, tem umas constantes no meio, que aparecem porque elas surgem das equações de Maxwell, que antecedem essa brincadeira toda. Mas acontece que para ondas de matéria, ou para ondas que vão descrever o comportamento de partículas, eu não tenho nada antes. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir o que é a função de onda que descreve a matéria, e vai ser a última coisa que eu vou dizer hoje. Eu vou definir de tal maneira que a densidade de probabilidade de encontrar um elétron, veja que essa experiência que eu descrevi com os fótons é exatamente a mesma que eu descreverei se eu estiver falando de elétrons. A única diferença está aonde? A diferença entre tudo que eu falei sobre a diferença está na distância entre as duas fendas, que aqui tem que ser da ordem de 500 nanômetros e aqui para um elétron tem que ser muito menor. Esta é a única diferença. Então eu vou definir a função de onda da seguinte maneira. Eu vou usar a letra psi. A letra psi está sendo escrita pela primeira vez no quadro. Vamos fazer uma homenagem à letra psi. Psi de x. Daqui para frente, todas as aulas, a letra psi de x estará escrita no quadro. Psi de x é a função de onda que descreve o comportamento ondulatório da matéria. E como é que ela vai ser definida? Ela vai ser definida de tal maneira que a densidade de probabilidade de encontrar o elétron numa faixa ΔX em torno da posição x na experiência de dupla fenda seja igual a psi de x ao quadrado. Eu estou copiando tudo que eu fiz com o fóton e simplificando a minha vida. Ao invés de colocar uma proporcionalidade com umas constantes na frente, eu tirei isso tudo e embuti essas constantes dentro da própria função de onda. Então, estou definindo a função de onda de matéria, a função onda de matéria, a função de onda que descreve o comportamento ondulatório da matéria desta maneira. Ela é um objeto matemático que, quando elevado ao quadrado, dá a densidade de probabilidade. E o que é a densidade de probabilidade? É um objeto matemático que, multiplicado pela largura da região de exame, tem como resultado a probabilidade de encontrar dentro dessa região a partícula que eu estou analisando, que eu estou examinando. Essa é a primeira vez que nós estamos falando da função de onda. Como eu disse no início da aula de hoje, este é o tema mais importante dessa disciplina. Portanto, nós vamos falar da função de onda todo dia. Eu quero que você pense na função de onda todo dia. Sua noite de hoje deverá ser partilhada com a função de onda. Leve a função de onda para a cama hoje.